Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente traz assuntos às vezes complicados, mas de forma descomplicada e sempre baseado em ciência. Hoje estamos aqui, Vitor, eu e Matheus, nosso endocrinologista, e eu quero trazer um assunto um pouquinho mais específico, que é o diabetes tipo 1. Matheus, só paciente criança pode ter diabetes tipo 1? Oi, Letícia, boa tarde. Não, respondendo de forma direta, não. É muito comum o quadro de DM1 abrir na infância, pode surgir também na adolescência, mas o que se sabe, né, de forma geral, o que as pessoas têm na mente é que está restrito à infância, mas também pode surgir durante a fase adulta. Inclusive, isso leva a muitos erros diagnósticos, né, que fazem com que os pacientes sejam tratados de forma incorreta e não consigam alcançar os níveis adequados de glicose. Inclusive, na fase adulta, eu acho que é legal fazer uma diferenciação. O DM1 pode surgir em qualquer fase da vida, e na fase adulta a gente também tem muito a ocorrência de LADA, né? Que a gente chama de diabetes autoimune latente do adulto. A diferenciação de DM1 e LADA é basicamente o tempo de evolução. Ambos são doenças de acometimento autoimune, porém o LADA ele abre com um quadro mais brando que vai evoluindo de forma mais rápida, né? Dificilmente a gente consegue fazer o diagnóstico de LADA de primeira, a gente vai fazendo no decorrer do acompanhamento. E já o DM1 não, ele já abre aquele quadro clássico, né, de poliúria, polidipsia, em alguns casos até com cetoacidose diabética. É interessante, né, que no LADA, eu brinco que é o mesmo diabetes, só que um pouquinho menos agressivo, né? Brinco que é o diabetes tipo 1 mineiro, que vem comendo pelas beiradas, vem um pouquinho mais devagar. E por muito tempo a gente esperava acabar a reserva insulínica do pâncreas, então a gente tratava com remédio oral, até não conseguir mais controlar o diabetes com remédio oral, para aí sim trocar para insulina. Claro que num passado onde as insulinas não eram tão adequadas como as que a gente tem hoje, né? E hoje o conceito mudou, né? O conceito mudou que vale ao máximo eu tentar preservar essa reserva pancreática. Traz muito mais conforto e facilidade de controle se eu não deixo essas reservas se esgotarem. Então, se eu entro com uma insulinização precoce. Sim, com certeza. O tratamento do diabetes autoimune, seja o LADA ou seja o DM1 clássico, ele vai envolver a insulina invariavelmente, não vai ter como fugir disso, né? Uma coisa que eu acho que alguns pontos que são primordiais são, em primeiro lugar, um acompanhamento adequado. É uma doença crônica que precisa de acompanhamento, precisa ter alguém ali do lado para estar caminhando junto com o paciente. E, em segundo lugar, o acompanhamento nutricional, e por último, né, colocando ali os pontos primordiais, o acompanhamento psicológico do paciente e a aceitação. Essa semana eu ouvi um relato de um paciente que eu achei assim, muito bacana. Ele tem 20 anos, 22 por aí, não lembro agora exatamente, e ele teve diagnóstico há cerca de 5 ou 6 anos. É um paciente muito bem controlado, um rapaz jovem, né? E eu sempre me surpreendi um pouco com o controle que ele tem da doença desde que eu o conheci. Ele sempre teve um controle legal. E ele falou lá uma coisa em consulta comigo que me marcou um pouco. Ele falou assim, eu falei pra ele, cara, parabéns, você tá fazendo tudo direitinho, fazendo a contagem de carboidrato, você tá mantendo perfeito, legal, continua assim. Aí ele falou assim, doutor, eu já aceitei o diagnóstico, não adianta ficar brigando, né? Então, assim, eu acho que é isso que faz toda a diferença. Então, assim, um garoto de 20, 22 anos, né, que teoricamente seria um caso difícil de tratamento, né, pela questão da maturidade, né, pela questão da rebeldia, e não, ele, assim, super maduro, super consciente da condição que ele tem, e tendo uma qualidade de vida normal, assim, ele não tem prejuízo nenhum de qualidade de vida, sabe? Achei bem legal mesmo. Falando um pouquinho até desse caso que você falou, Matheus, é um grande medo das pessoas com diabetes autoimune, com necessidade de uso de insulina, de que eles têm que se privar de algumas coisas, né? Assim, nunca mais vou poder sair para comer com os meus amigos, nunca vou poder ir no churrasco porque eu tenho que estar aplicando a insulina e não sei o quê. Conta um pouquinho assim, o que hoje as insulinas mais modernas, ou o tratamento mais moderno que a gente tem, consegue melhorar a qualidade de vida do diabético tipo 1?
Então, o diabetes tipo 1, a gente tem que fazer a insulina, o tipo de insulinização que a gente chama de basal bolus, né? A gente tem que cobrir o dia do paciente, né, fazendo uma insulina basal, e a gente tem que cobrir os pós-prandiais, fazendo aquela insulina que vai cobrir o pós-refeição do paciente. Então, há um tempo atrás, há alguns anos, isso envolvia cerca de 5 ou 6, até mais, aplicações diárias de insulina. Realmente era bem ruim, né? O paciente fazia muitas aplicações, muitas vezes se machucava, fazia área de lipodistrofia, não era uma coisa muito agradável. A aferição era extremamente difícil, né? Imagina, aferição. O cara tem que espetar a ponta do dedo 6 vezes por dia. Gente, isso aí eu falei só da aplicação da insulina, ainda tem a questão das aferições, que a única opção que a gente tinha seria a glicemia capilar. Então, quantas furadas o cara fazia um dia, né? Hoje, falando em primeiro lugar das insulinas, a gente já tem basal que cobre 36 horas do paciente. Então são insulinas assim bem mais modernas, que trazem muito mais comodidade, e a gente já tem insulina aprovada nos Estados Unidos semanal, então vai trazer uma comodidade ainda maior para o paciente, fora que, falando da questão das aferições, a gente já tem os sensores de glicemia, né, que o paciente consegue colocar geralmente aqui no deltoide, e ele consegue ligar no Bluetooth no celular e acompanha em tempo real. Isso aí traz uma comodidade muito grande para o paciente, ele só tem que se preocupar em não perder o sinal, né, deixar o celular próximo, ele vai colocar ali o sensor, vai fazer um primeiro escaneamento, vai ficar conectado direto, se ele perder ele faz um novo escaneamento, inclusive a gente consegue, como médicos, a gente consegue ter acesso a esses valores de glicemia em tempo real do nosso computador. A gente cadastra o paciente está na casa dele, ligado no celular dele, a gente no nosso consultório, chega no consultório, abre lá o arquivo, a gente consegue ver em tempo real como é que a coisa está funcionando. Então, o tratamento ele evoluiu muito, né, trazendo muito mais conforto para o paciente e muito mais facilidade de tratamento até para nós médicos. E antigamente, a nossa maior dificuldade é que, como as insulinas elas tinham picos e vales, a gente tinha que programar os horários das refeições, né? Então, acho que essa era a maior dor, e da onde vem o medo que fica no inconsciente coletivo, que é quem usa insulina tem mais risco de fazer hipoglicemia, ou tem que comer de 3 em 3 horas, né? Tem algumas coisas. De fato, mesmo com as insulinas atuais, existe um risco maior de hipoglicemia se você usa insulina do que se você não usa. Isso é indiscutível. Mas hoje a gente tem formulações de insulina que tornaram isso mais cômodo, que não te obrigam a comer de 3 em 3 horas, que a gente consegue fazer ali logo na hora que vai comer, então você consegue já ter o prato montado na sua frente, fazer a insulina naquele horário, e a gente tem ferramentas aí também da parte da nutrição que permitem esse ajuste dia a dia, refeição a refeição, te dando um tanto de flexibilidade para o que vai estar nesse prato, né? Então, de vez de você ter uma dose fixa, a gente pode estar trabalhando com a contagem de carboidrato, onde você aplica a insulina de acordo com o que está naquele prato. Então, a gente tem muita ferramenta para oferecer. Obviamente, não dá para oferecer isso numa primeira consulta de cara, é um mundo diabetes, né? Diabetes é uma área com muita coisa, mas com um relacionamento estruturado, a gente acompanhando, a gente consegue ir otimizando esse tratamento medicamentoso do diabetes tipo 1, dietoterápico, ajustar para atividade física, monitorizar melhor e ter resultados absolutamente normais. Inclusive, permitindo que a pessoa seja atleta, né? A gente tem aí corredores, a gente tem maratonistas com diabetes tipo 1 que fazem as suas provas em total segurança, desde que todo o esquema esteja bem ajustado. Então, não é uma sentença, né? Hoje a gente ainda não tem tratamento, né, curativo para o diabetes tipo 1. Estamos com umas pesquisas aí promissoras com célula-tronco, né? O que a gente tem atualmente é medicação aprovada para retardar o início do DM1, né? Retarda em aproximadamente 2 anos, o que já é uma grande evolução, né? Para aqueles pacientes que já têm anticorpos detectáveis, mas eu acredito, né, que com o tempo a gente pode chegar nesse ponto aí, né? É uma doença autoimune que destrói a célula, né? Então, se a gente conseguir parar essa destruição, como a gente faz em algumas outras doenças autoimunes, ainda não todas, isso provavelmente vai mudar a história natural da doença. Mas uma coisa a gente sabe, ignorar o diabetes não resolve.
só piora. Não mesmo. Isso faz toda a diferença. Essa questão do entender que um diagnóstico de DM1 não é o fim, não é uma tragédia, não é uma sentença, que se você tiver o acompanhamento adequado, tiver a disciplina adequada, né? E quando eu falo disciplina adequada, não é uma vida com inúmeras restrições, não posso fazer nada. Não, a disciplina é educação, é aquilo que a gente chama de educação em diabetes, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, o paciente vai ter uma qualidade de vida totalmente normal. E o que a gente costuma sempre falar, e eu acho que é unânime a gente concordar com isso, é que a proximidade do paciente com o médico vai fazer toda a diferença. Assim, o grande medo, obviamente, hipoglicemia é um quadro grave, mas o paciente ele tem muito medo de ter alguma coisa quando usa insulina e não poder ter ninguém para socorrê-lo, tipo, estou sentindo isso aqui, o que eu faço? Né? Então, essa proximidade, esse contato, essa simbiose quase que a gente vai ter que ter com os pacientes diabéticos tipo 1, mas várias outras patologias, isso traz muita segurança para ele, né? Eu tenho um doente que não é diabético tipo 1, tá? Não tem nada a ver com diabetes tipo 1, mas é um paciente que é anticoagulável por conta de uma doença trombofílica e a primeira vez, ele me falou uma coisa que me marcou muito, ele falou assim: eu me senti muito seguro quando eu te mandei o primeiro WhatsApp e você me respondeu. Porque imagina quantas vezes ele mandou WhatsApp para médicos e nunca teve resposta. Então ele falou assim, não, eu fiquei impressionado. Eu mandei o WhatsApp para você e você me respondeu e você realmente me responde quando eu te mando. Então a segurança com que ele tem de fazer um tratamento a longo prazo que traz um risco enorme para ele, que é um paciente ficar anticoagulado a vida inteira, acho que essa proximidade, essa disponibilidade faz toda a diferença. E para o paciente diabético tipo 1 não é diferente, né? Inclusive permite que a gente vá ajustando as doses de insulina de forma mais lenta, mais cuidadosa, né? Se a gente vai toda semana, por exemplo, como a gente faz no Glicemias no Alvo, toda semana a gente checa, ajusta, conversa com o paciente, você pode ir titulando a dose, né? E ir trazendo essa glicemia para níveis mais dentro da normalidade de uma forma mais lenta, sem cair na inércia terapêutica, né? Se a gente vai ver o paciente daqui a um mês só, ou 2, 3, a gente tem uma engessado ali, né? Que você não pode fazer tão aquém, porque senão não vai controlar e vai ficar mais 3 meses sobre hiperglicemia. E às vezes a gente corre o risco de pesar um pouco a mão e aquele paciente ser mais sensível e acabar tendo efeito colateral. Exatamente, como você mesmo falou, a hipoglicemia ainda é o maior medo quando a gente fala de insulinas. Esse medo ele é muito menor hoje em dia, né, por conta da própria farmacocinética, né, das insulinas, né? Por exemplo, eu falei agora da insulina que tem um período de ação de até 36 horas. Essas insulinas não fazem pico e por não fazerem pico, a chance de hipoglicemia é muito menor. Só que, como o paciente faz a basal, ainda faz as insulinas pré-prandiais, né, para justamente corrigir aquela glicemia que vai aumentar após as refeições, a gente tem sempre que ficar de olho. O paciente ter alguém para caminhar ao lado dele, alguém que ele possa confiar, faz toda a diferença no tratamento. Da mesma forma que se ele estiver com um médico que ele não tem a menor confiança, que só passe medo para ele, que só transmita insegurança e terrorismo, tem a tendência que a coisa não caminhe de uma forma adequada. E aí, falando agora do lado médico, né, esse medo da insulina, ele não é uma coisa exclusiva do paciente, né? A gente, infelizmente, vive com muitos colegas e a gente vê que muito colega médico tem medo de insulina. Talvez porque tenha tido uma formação mais fraca, né, nesse aspecto específico, ou tenha tido alguma experiência ruim, enfim, são N motivos, mas às vezes essa dificuldade, né, essa preocupação, essa tentativa de não fazer insulina, ela parte do médico, ela não parte do paciente. E a insulina, quando bem indicada, ela é uma medicação fantástica, porque é exatamente a gente está dando o que está faltando. Nesse caso, especificamente, do paciente com diabetes tipo 1, ela é essencial. Então, o paciente com DM1, ele precisa no mínimo de 4 doses de insulina por dia, no mínimo. Então, se você tem DM1 e está usando menos de 4 doses de insulina por dia, alguma coisa está errada. Ou você não está fazendo o que está na receita, ou a receita não está te mandando fazer o que deveria. Porque a gente precisa ter uma basal e cada vez que a gente come, fazer um shotzinho para segurar aquela elevação de glicemia que vai acontecer. E aí tem alguns dados que são simples, mas que demandam tempo de consulta e que fazem toda a diferença, como, por exemplo, a aplicação da insulina. Então agora o Matheus vai dar para a gente algumas orientações de como aplicar a insulina
insulina, se você tem aquela avó, aquela tia, ou você mesmo que usa insulina em casa e fica sempre na dúvida, não tem a quem recorrer, fica com a gente que vai sair o ouro daqui. Então, isso aí que você falou a gente chama de educação em diabetes, né? E a educação em diabetes ela é tão importante quanto a correta prescrição das insulinas. Explicar em todos os detalhes aqui realmente é complicado, né? Porque existem inúmeras agulhas, né, de tamanhos variados que o paciente deve usar, depende muito do paciente também, mas via de regra a gente orienta os locais adequados. O local mais conhecido é aqui ao redor, na região da barriga, ao redor ali do umbigo. Pode ser feito aqui na região posterior do braço também, mas é mais complicada porque o paciente precisa ter algum acompanhante, né, para ajudar. Respeitar sempre os horários de aplicação, né? É muito comum o paciente, por exemplo, ele está fazendo uma basal que tem um tempo de ação de 24 horas, aí eu sempre oriento, escolhe um horário, você pode até fazer à noite, pode fazer de manhã, mas às vezes o paciente ele fica assim, hoje eu aplico 9 da manhã, amanhã eu aplico 1 da tarde, cara, você vai começar a bagunçar todo o processo. E quando a gente fala das insulinas rápidas, elas também têm um tempo de ação esperado. Existe insulina rápida que vai começar a agir em 30 minutos, tem insulina rápida que vai começar a agir em 20, tem insulina rápida que vai começar a agir imediatamente, né? Então, você tem que respeitar ali o que está na prescrição, né? Se tiver escrito assim, aplicar imediatamente antes da refeição, fazer imediatamente antes da refeição com o prato na sua frente, aplicar 30 minutos antes, Isso diminui muito o risco de hipoglicemia. Uma outra coisa que é importante é o paciente fazer o autoexame, né, para avaliar áreas que a gente chama de lipodistrofia, que são as famosas áreas mais endurecidas ali do subcutâneo. Por quê? Primeiro, que essas áreas podem machucar o paciente. E segundo, que se houver aplicação de insulina nesses locais de lipodistrofia, a insulina não vai agir de forma correta. Você vai subutilizar essa insulina, vai estar gastando dinheiro à toa, né? E não vai estar conseguindo controlar ali a glicemia. E traz mais variabilidade glicêmica, né? Às vezes a gente está atrás do que é a aplicação. E às vezes é basicamente questões relacionadas à educação em diabetes, né? Eu brinco o seguinte, se tiver carocinho, foge do caroço. Não pode aplicar em lugar que está encaroçado, né? Se tem caroço ou buraquinho, foge e aplica em outro lugar. E aí tem outras orientações que são simples, assim, respeitar o rodízio. Então, não pode pegar um cantinho da pele para Cristo e só furar aquele lugar, gente. Coitado daquele pedaço, né? Então, fazer o rodízio de aplicação é muito importante. Esperar 10 segundos, depois você aperta o êmbolo, seja da seringa, seja da caneta. Acabou, já chegou no zero? Conta 10 segundos, isso serve para todas as injeções subcutâneas. Então, para quem usa o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, serve para todo mundo. Esperar 10 segundos para depois tirar a agulha da pele. O rodízio, desculpa te interromper, mas o rodízio justamente para evitar machucar o local, né? A lipodistrofia, exatamente. E insulina rápida, ela é para ser feita antes de comer. Ponto final. Não é para, mas tava boa, eu comi, aí ficou alta e eu apliquei. Tá errado, tá? Se eu tivesse uma frase só que fosse difundida assim para todas as pessoas com diabetes conseguirem ouvir, era essa: insulina rápida a gente faz antes de comer. Não interessa se tá bom ou não essa glicose, é para evitar que suba. Então você deve ter lá uma tabelinha com a dose de insulina em cada glicemia, para isso que ela serve, não é verdade? E existe uma outra ferramenta pouco utilizada que é a contagem de carboidratos. A gente não vai conseguir entrar nessa discussão, mas eu sou uma grande defensora da contagem de carboidratos. Às vezes os pacientes eles não são informados que isso existe. Precisa ter uma boa nutricionista para te ajudar, mas quando a gente coloca a contagem de carboidratos na vida de um paciente com diabetes tipo 1, a gente traz uma qualidade de vida que é indiscutível. É liberdade para estar naquele barzinho comendo um petisco que não é saudável, mas como qualquer mero mortal, e não ter nem uma baita hiperglicemia depois, nem uma baita hipoglicemia depois. A questão da contagem de carboidrato, a grande dificuldade é o receio inicial do paciente, né? Porque ele sempre para e pensa, caramba, então qualquer coisa que eu vou comer agora eu vou ter que começar a fazer conta. Só que hoje em dia a gente já tem até aplicativo que resolve esse problema, né? Então o paciente não precisa mais ficar contando o que tem em que, abrir o livrinho, multiplicar, dividir, não precisa mais fazer isso. Hoje em dia a gente já tem tecnologia envolvida, tecnologia barata, né? Com aplicativos que resolvem essa situação. Que facilita, né? Você não precisa contar
montar. Você tira a foto do negócio, a inteligência artificial percebe qual é a comida que você tem lá e conta o carboidrato para você. É maravilhoso. Aliás, tem um WhatsApp que chama Tia Beth. É fantástico. Ela faz isso tudo pra você. Você manda a foto no WhatsApp, ele te responde com tudo o que você precisa saber daquela refeição. Assim, o que eu percebo é que a contagem de carboidratos ela não funciona para todo mundo, né? A gente tem que individualizar. Mas para aqueles que funcionam, é o padrão, né? É o melhor dos cenários. Sem dúvida. E tem um outro degrau que a gente também não vai falar, mas que é o padrão ouro de tratamento de diabetes tipo 1, que é o sistema de infusão contínuo, né? Que é a bomba de insulina. Que a gente tem ali um aparelhinho acoplado na gente, que cada vez está mais discreto e que faz a infusão em microdoses de insulina durante as 24 horas do dia. Esse é o padrão ouro. A gente sempre busca esse tratamento para os pacientes com diabetes tipo 1 que são elegíveis, mas não é o primeiro tratamento, né? Então, primeiro a gente tem que entender todo esse paranauê da insulina, da contagem de carboidrato, da sensibilidade, da hora, né? De aceitar a doença e entender que tem ferramentas para você controlá-la. E aí, num segundo momento, os pacientes que estão engajados, a gente consegue sim, esse é um passo que a gente pode dar, de fazer a prescrição da bomba de insulina e trazer um controle ainda mais fino e principalmente uma redução significativa dos episódios de hipoglicemia. A questão da bomba de insulina, como você mesmo falou, é sem sombra de dúvidas o padrão ouro, né? E é o tratamento que vai trazer maior comodidade para o paciente, até mesmo porque o tamanho, as bombas são cada vez mais modernas, né? Tá menor que um iPhone, tá menor que um iPhone. São discretos, o paciente pode fazer tudo, né? Pode fazer atividade física, pode surfar, enfim, a vida segue normalmente, reduz bastante a variabilidade glicêmica, reduz bastante a ocorrência de hipoglicemia. A questão é que não é, como a Letícia falou, não é o tratamento inicial, né? Existem critérios de elegibilidade e um porém, né, nesse tratamento é o custo de aquisição, né, e o custo de manutenção dos insumos. Mas, sem sombra de dúvida, é a tecnologia aliada aí no tratamento do diabetes. Inclusive, nós temos aí a previsão de chegar uma nova bomba, se eu não me engano vai chegar até o início do ano que vem, agora eu não vou saber a data, não sei se é final desse ano, início do ano que vem, que já está acoplada à inteligência artificial, que ela coloca no próprio sistema uma previsão de como que a sua glicemia vai se comportar nas próximas horas. Isso é incrível, né? E aí fica cada vez mais fácil da gente fazer o tratamento. A gente está chegando cada vez mais perto do sistema de alça fechada, né? Que a gente não vai precisar ficar imputando dados, mas ter alguém para te orientar, entender como funciona, ajustar as doses e começar o tratamento, seguir o tratamento, né? Ver como estão os resultados desse tratamento faz toda a diferença e você não pode se acomodar com um tratamento meia boca. Tem solução, não é senta e espera que vai acontecer, mas a gente tem muita ferramenta ao nosso alcance hoje que melhora o tratamento, o resultado, a qualidade de vida, a evolução e o risco de mortalidade para os pacientes com diabetes tipo 1. Então, se você busca um tratamento integral, alguém para cuidar de você por inteiro e que entenda de diabetes, vem para a Clínica Fique Leve e deixa a gente cuidar de você.